Hoje nós vamos falar então de psicanálise. Psicanálise é uma linha de psicologia bastante importante, bastante conhecida. Talvez, inclusive, você já tenha ouvido falar do Freud também. As ideias do Freud, elas tiveram uma grande influência cultural, sabe? Não ficaram restritas aí apenas ao mundo da técnica psicanalítica, da psicologia, mas para fora disso também, a ponto da gente ter termos da psicanálise que fazem parte do nosso linguajar comum. Por exemplo, ego. Ego é uma palavra que vem da psicanálise, só que a gente usa incorretamente, O mas vem da do, psicanálise. o da psicanálise é aquele do superego, é esse? Não. Entendi. Exatamente. E Uhum, de ego e superego. uhum, Não vou falar deles hoje, uhum, vou falar assim da ideia básica da psicanálise, que é a de inconsciente. Talvez uhum. também seja a ideia mais conhecida e a que teve o maior impacto cultural, né? Qual que é o termo certo? É inconsciente ou subconsciente? Inconsciente. Ah, entendi. Eu vejo usarem bastante subconsciente, tá errado isso daí. Eu vejo mais, na verdade, em filme, e eu acho que é um erro de tradução na dublagem, na legenda, sabe? Aham. Porque não existe esse termo subconsciente. A gente fala inconsciente, pré-consciente e consciente, Entendi. certo? Aham. O Freud, ele viveu aí na virada do século XIX para o século XX, faleceu em 1939, e ele constrói a psicanálise a partir de 1900. 1900 é considerado o ano de surgimento da psicanálise, porque ele publica um livro chamado A Interpretação dos Sonhos, e nesse livro ele, ele apresenta o inconsciente. Apesar do nome Interpretação dos Sonhos, por favor, não é um livro para você jogar no bicho, tá? Nem para você prever o futuro com o seu sonho, não tem nada a ver, tá, gente? O que tem aí? Que ideia que é essa de interpretação dos sonhos? É que, primeiramente com os sonhos, depois com outras coisas, com outros elementos, ele demonstra a existência do inconsciente. O inconsciente, para Freud, ele é a maior parte da nossa mente, a grande maior parte, e o Freud utilizou a famosa metáfora do iceberg, que hoje em dia eu acho que as pessoas conhecem pelos memes, Nossa, é muito pela, meme. É muito meme. é, e por ser a metáfora da Deep Web também, né? Uhum. Não, vou fazer aqui isso, uma folha em branco. Aqui, muito bem. Então, a metáfora do iceberg, e eu fiz um iceberg redondo, olha que bonito, né? Iceberg parecendo uma curva normal de gráfico. Bom, o iceberg, né, a maior parte dele é uma montanha de gelo submersa, Aham. certo? Essa montanha de gelo submersa é o inconsciente. A superfície da água é o pré-consciente, tá? E aquilo que está acima da água, da linha da água, é o consciente. O consciente, então você vê que é uma porção pequena, o consciente, ele diz respeito às nossas capacidades mentais, que hoje a gente chama de cognitivas. Percepção, atenção, vontade, memória, raciocínio e assim por diante. Tudo isso é do consciente. O aqui e agora que a gente está vivendo, você está aí na tua casa me ouvindo, eu acho, né? Está aí na sua casa, num ambiente tal, com iluminação tal, temperatura tal, tudo isso você está percebendo e tudo isso está no seu consciente,
certo? E aí, assim, a gente tem um monte de informações registradas, são as nossas memórias. Elas não estão... Eu não estou usando elas agora, nesse momento, certo? Por exemplo, eu não preciso estar, nesse momento, acessando a informação de como dirigir. Não preciso. Eu vou puxar essa informação quando ela for necessária. Todas as nossas memórias acessíveis estão no pré-consciente. Todas as memórias acessíveis, você consegue lembrar, estão no pré-consciente, tá? Mesmo memórias difíceis de lembrar, né? Tem aquelas que são mais fáceis, né? Óbvio, né? Tem aquelas mais complexas, que vai demandar esforço para você lembrar, porém também elas estão no pré-consciente, mesmo inclusive aquelas que você esqueceu parcialmente ou quase tudo. Ainda assim, é informação do pré-consciente. O inconsciente, essa parte maior da montanha de gelo, que é o iceberg, no inconsciente encontra-se o registro de nossas vivências afetivas, principalmente da infância. Aliás, para o Freud, depois outros caras vão falar outras coisas. Para o Freud, exclusivamente da infância. Tá? Acontece que para a psicanálise, e é a grande sacada da psicanálise, nós nascemos já com a necessidade de descarregarmos tensão. Então, por exemplo, se você está com fome, essa é uma forma de tensão. Você se alimenta, você se sente bem. Isso é descarregar tensão. Descarregar tensão necessariamente gera prazer. Está com sede, você toma algo. Tomar algo descarrega tensão, gera prazer. Qualquer coisa assim que é uma necessidade vai gerar tensão e você descarrega isso, tá? Acontece que é isso que fundamenta a nossa afetividade. É isso que fundamenta a nossa personalidade e as nossas emoções. As nossas experiências intensas, principalmente, para o bem e para o mal, traumáticas ou agradáveis, elas envolvem sempre uma carga muito grande ou de tensão ou de prazer. E ficam registradas no nosso inconsciente ao longo... Vai passando a infância, isso fica registrado no nosso inconsciente. Pode parecer muita informação, mas daqui a pouco faz sentido. A gente vai encaixando as coisas aí. Então, no inconsciente, nós temos todas essas vivências afetivas da nossa infância, inclusive os chamados traumas. Nós temos aí aquilo que a gente chama de fantasias. Só que fantasia na psicologia aqui não é aquele sentido exclusivamente de um desejo sexual, assim, tem fantasia de sei lá. Enfim. Não, fantasias diz respeito a uma crença que está em nós, firme e forte, firmemente colocada no nosso inconsciente, de como que seja a nossa vida, de como que eu seja, de como que seja o mundo, e isso guia a minha vida, isso guia minhas ações, minhas atitudes, meus comportamentos. A forma como você se vê é fundamentado no inconsciente. Aquilo que você acha que você está fundamentado no inconsciente. Está entendendo por que ele é tão grande? Por que ele é tão importante? A maior parte das coisas que a gente faz de forma inconsciente. Alguém ia falar alguma coisa? Não, a frase interessante, aquilo que a gente acha que é. É bem interessante essa frase. Isso é bom. Me chamou a atenção. Então, porque é muito complexo isso da gente pensar,
em relação àquilo que nos define, dá uma noção de eu, por exemplo, né? Não raro a gente se defronta com situações em que a gente percebe que a gente pensa de si mesmo algo, mas que as outras pessoas não pensam, e a gente acha que elas pensam. Tá entendendo? Uhum. Ah, exemplo bobo, que eu no meu trabalho ouço muito. Ai, sou feio, ai, sou feia. Né? Primeiro que isso é extremamente relativo. A gente tem padrões sociais de beleza, a gente sabe disso, mas primeiro que ninguém é obrigado a seguir esses padrões, segundo, tem a questão do gosto, né? Enfim. E aí é que tá. Isso pode ter origem, essa crença, né? A pessoa falar, eu sou feio. Isso pode ter origem em questões inconscientes. Talvez E um aí não trauma, né? adianta. Alguma rejeição, alguma coisa. Pode ser, pode ser. E aí não adianta falar assim, não, você é uma pessoa linda. Você acha? De onde você tirou que você é feio? Não adianta. Isso é um exemplo aí de fantasia. É algo que ela acredita ser a realidade, entendeu? E aí o inconsciente é uma parte da mente onde a razão não tem vez. A razão não tem vez ali. Tá? Os distúrbios alimentares, por exemplo, quando a pessoa acha que ela está gorda, excesso de peso, ela mexe com essa área da fantasia, então. Sim, sim. Para psicanálise, sim. Todos esses distúrbios psicológicos, eles têm origem em conflitos inconscientes. E aí é que tá, né? Se eles são de origem inconsciente, então a gente está falando de algo que é inacessível à razão. Por isso que não adianta aquele papo assim, ai, você tem que superar, ai, você, sabe, essas frases Coach. motivacionais, coisa de coach, assim, não adianta por quê? Porque trata-se de uma situação em que a pessoa não controla. O inconsciente, ele tem essa característica muito curiosa de que parece que ele é um outro alguém dentro de mim. Não necessariamente um outro alguém que fala vozes, não é isso. Que, né, eu ouço vozes. Não, não é isso. Mas é porque a gente se vê fazendo coisas, ou pelo menos desejando, pensando, que fogem do nosso controle. Que não são, assim, deliberadamente escolhas nossas. Não é algo da ordem Professor, da razão. De qualquer forma, a questão aí né? No nosso inconsciente está a estrutura da nossa personalidade, só que nessa estrutura da personalidade tem muita coisa de nós mesmos que nós ignoramos. Ou assim, a gente finge não saber. É mais exata essa descrição. A gente finge não saber. São coisas que são inaceitáveis para nós mesmos. Que a gente viveu, que a gente passou. E aí, então, por serem inaceitáveis para nós mesmos, a gente fez uma série de situações são importantes para aquilo que a gente é hoje, mas estão lá bem trancadinhas no inconsciente, porque senão a gente ia estourar de angústia, a gente ia pifar. Então, por isso, assim, mexer com o inconsciente na base de substâncias né, tem riscos. tem a galera que faz essas consultas psicológicas com hipnose, e a minha namorada, a Má, ela fazia psicologia no passado, né? Ela trancou. E aí ela fala, toda vez que ela vê alguém falando sobre hipnose, ela fala, nossa, isso é muito irresponsável, isso é muito idiota de se fazer, não tem que fazer esse tipo de coisa. Ela fica revoltada. Realmente não se utiliza mais hipnose em psicologia, tá? Uhum. Então tem esses hipnoterapeutas aí. É muito arriscado, honestamente. O que é essa questão aí? Por que a Mari falava disso, né? A hipnose está na história da psicanálise. O Freud, ele era médico de formação, foi neurologista, da neurologia ele foi para a psiquiatria,
E aí, na década de 1880, ele vai para Paris, ele morava em Viena, na Áustria, na época Império Austro-Húngaro. Ele vai para Paris estudar a técnica da hipnose com um cara lá, o tal do Charcot, que utilizava a hipnose para o tratamento da chamada histeria. Né? Histeria não é bem o que a gente popularmente fala, né? Quando a gente fala de histeria, a gente pensa que a pessoa está irritada, está procurando briga à toa, está querendo aparecer, não é bem isso, tá? A histeria envolve uma série de comportamentos, é algo bem complexo, mas nessa época era muito comum o que a gente hoje chama de histeria clássica, que as pessoas assim perdiam totalmente a compostura mesmo, podia ter paralisia parcial de membros, tudo psicológico, sabe? Podia ficar agressiva, podia arrancar a roupa e sair correndo na rua. E assim, essa forma de histeria acomete mais mulheres. Na época acreditava-se que a histeria era algo só de mulheres. Hoje a gente sabe que tanto homens quanto mulheres podem ter uma personalidade histérica. Hoje a gente fala dessa forma. Bom, o Freud foi estudar com o Charcot, aprendeu a hipnose, né? Através do método hipnótico, ele induzia, né? Ele fazia a indução hipnótica para a histérica parar de manifestar aquele comportamento bizarro. E funcionava. Só que não funcionava muito bem. Quando o Freud volta para Viena, aí ele junto com outro cara lá, o Breuer, eles percebem que tem muito mais resultado se eles pedirem para a pessoa sob transe hipnótico para falar a origem do problema. E assim surgiu a ideia de psicoterapia, de a pessoa falar sobre sua vida, sua história, suas questões, seus problemas. Só que aí, pouco tempo depois, o Freud abandona a hipnose. Ele abandona a hipnose, tem várias questões envolvidas nisso. Uma delas é que a psicoterapia, para ser efetiva, tem que ter um esforço deliberado da pessoa para lembrar as coisas, para contar a história da vida dela. No transe hipnótico, não existe esse esforço deliberado, sabe? E o problema do transe hipnótico, mesmo com muita habilidade em hipnose, é muito difícil separar aquilo que a pessoa realmente está contando da vida dela daquilo que a gente está sugerindo para ela. Até porque a sugestão não precisa vir só por meio de palavras, sabe? Então tem muita consequência bem ruim que pode rolar com o uso de hipnose, né? Paciente se apaixonar pelo hipnólogo. Então o Freud usou hipnose, isso é verdade, mas aí ele não ficou muito tempo na hipnose, não, ele abandonou e foi aí aprimorando esse método, então, de ouvir as pessoas falarem a respeito dos seus problemas. E ele vê que quando as pessoas falam de seus problemas sem nenhuma restrição, sem censura, sem receio, que isso é muito, muito libertador para as pessoas e que isso traz melhorias, só que melhorias duradouras. A hipnose tinha melhorias que passavam rápido, não eram duradouras, né? Penso que o que interessa para a nossa conversa aqui, não é? Hoje, entender bem o conceito de inconsciente, né? Que a gente vai chegar em questões relativas à educação, mas também me interessa aqui abordar a questão do inconsciente, não só pensando na parte de licenciatura do curso, mas na parte artística mesmo, assim, né? O conceito de inconsciente, ele teve um impacto cultural muito grande. E as vanguardas europeias, elas se deliciaram com a psicanálise, sabe? Particularmente o surrealismo. O surrealismo, ele utilizava a ideia, tinha a concepção de que era preciso expressar na arte o inconsciente. Então, para isso,
eles praticavam, por exemplo, a pintura de conteúdo de sonho. O Dalí fez muito isso, né? O Dalí é o nome mais conhecido do surrealismo, né? Pintavam conteúdo de sonho, ou então fazer a pintura logo ao acordar, naquele estado que a gente está meio assim, Meio né? grande. Fazendo o download da alma ainda, né? Então, assim, pintar logo que acorda, ou pintar sob efeito de psicotrópico, esse tipo de coisa assim, não é? Até na Tem o música, né? Por Luiz... exemplo, os Beatles compunham muito com efeitos de alucinógenos, esse tipo de coisa. Eles tinham muitas ideias para canções, para disco, para tudo isso. Se você escutar o Sgt. Pepper, é basicamente LSD em formato de música. Sim, nos anos 60 teve muita gente fazendo isso, né? Eu gosto muito da banda do Eric Clapton, o Cream. Aquilo lá, Uhum. psicodelia, assim. Enfim. Então teve essa influência muito grande. Tem até hoje, né? A ideia de que o inconsciente seria aí, então, um baú do tesouro para a criatividade, né? No surrealismo isso foi muito forte. Eu indico para vocês o filme Um Cão Andaluz. Vou escrever aqui. Que é assim, é considerado o protótipo do surrealismo, assim, é o filme surrealista por excelência, foi feito pelo Dalí, junto com o Luiz Buñuel, Um Cão Andaluz. Professor, já assistiu Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança? Assisti. Nossa, eu acho a representação de sonho, de inconsciente daquele filme, eu acho muito legal, muito legal. É o filme inteiro, basicamente, dentro da cabeça do cara, e memórias se misturando com a realidade, memórias se misturando uma com a outra, e o que aconteceu, o que não aconteceu, o que é a interpretação dele, o que ele queria que tivesse acontecido. É Uhum. muito legal mesmo. A concepção do filme. Sim, é bem bacana mesmo. O filme, como é que é em português? O Inception? A A Origem? origem, a origem. A Origem tem também, ali tem umas coisas bem Nossa, muito. sacadas do diretor, sabe? Não sei se todo mundo aqui assistiu, mas aquele nível mais profundo da mente, que é o mar, que lá 1 minuto é 50 anos, essa coisa assim, Aham. essa foi uma sacada bem interessante para tentar representar o inconsciente, sabe? Uhum. No inconsciente, a gente não tem noção de tempo. Não existe noção de tempo. O inconsciente é um eterno agora, né? Gente, por isso que a gente sonha e parece que foi uma história da vida e a gente dormiu 3 minutos. É, é, Eu não sei se já tiveram, com certeza já aconteceram com vocês. Uhum. já, exatamente. Mas também essa Sim, questão de rola ser o... maior filme. Tipo assim, foi 3 minutos. Aham. Também essa questão de ser um eterno agora, o inconsciente, é porque tudo que está registrado no inconsciente faz de mim o que eu sou agora. Mesmo que sejam as questões mais arcaicas, mais antigas, da minha primeira infância. A gente vê isso naqueles pensamentos repetitivos, né? Que invadem a nossa consciência. Inclusive, muitas vezes, pensamentos de culpa. A gente fica se culpando por um acontecimento minúsculo, daí você para pensar e fala assim, mano, isso aconteceu em 1995. Já faz 25 anos, cara. Uhum. Mais da metade da minha vida. Porque tem alguma questão inconsciente importante e essas coisas que estão no inconsciente influenciam a nossa vida, fazem de nós o que nós somos. Elas vão ficar, então, demandando resposta, demandando expressão. E aí é que entra o tal do sonho, do livro de interpretação dos sonhos. Os sonhos constituem uma das formas de expressão do inconsciente, mas não todos os sonhos, tá? Não todos os sonhos. Alguns sonhos, eles são apenas, como que eu vou dizer assim, restos do nosso dia,
tá? Então, você tem um dia muito agitado, você tem uma tendência a ter sonhos agitados. Uma tendência, não é regra. Alguns sonhos podem ser expressão do inconsciente. E aí, geralmente, esses mais elaborados que vocês estão falando, aqueles que têm muito impacto, que a gente fica impressionado, que a gente fica assim, ah. E aqueles que a gente esquece muito fácil. Também, geralmente, tem ali uma manifestação do inconsciente. Por Nossa, eu que que a gente... odeio isso. então. Por que que a gente esquece fácil? Porque provavelmente o conteúdo daquele sonho era muito angustiante. E aí a sua mente, para se defender, faz você esquecer. Nossa, eu tenho costume de, assim que eu acordo de um sonho muito louco, eu levanto e... Assim que eu acordo, a primeira coisa que eu faço, nem levantar da cama, é pegar o celular e gravar um áudio contando a história do sonho. Eu tenho áudio de 8, 5 minutos contando, tipo, tudo do sonho. E aí eu não esqueço. Aí depois, sei lá, no mesmo dia eu vou e escuto de novo e falo, caraca, eu não lembrava disso já. Coisa que em questão de alguns minutos eu já tinha esquecido. Mas só que tá no áudio. Sim. Esses Eu dias, quero, vou começar a fazer isso. esses tempos atrás, que tava com o caderno do artista, né? E daí eu tive um sonho muito louco, mas assim, com muita informação, de coisa que depois eu fui pesquisar. Inclusive eu fiz um desenho do caderno do artista que tem a ver com esse sonho. E daí ele falava, na verdade assim, eu fiz um desenho de um homem ele é inteiro formado de tronco. É o Groot. Tipo assim, pelas costas dele, ele tinha cabelo grisalho, eu olhava pelas costas deles e eu via que a parte de baixo aqui era inteira uma árvore, assim, trançada. Uhum. E ele falava o nome dele, que eu não vou lembrar agora, mas eu anotei em algum lugar. E daí eu fui no Google pesquisar qual que era esse negócio. Aí eu cheguei no conceito da árvore da vida. Que eu não sei que cargas d'água, de onde que eu tirei isso. Mas em algum momento do subconsciente eu devo ter lido isso. E aí eu comecei a pesquisar, eu falei, o conteúdo em si do sonho, eu falei assim, gente. E daí tinha uma mulher no sonho também, que ela tinha um cabelo muito comprido e ela saía, tipo, ela estava deitada na terra. E ela encontrava com um cara também que estava saindo da água, sabe? Daí eu fui ver a origem de tudo, aí tinha coisa de Adão e Eva, de não sei o quê. Nossa. Eu falei assim, gente, fez muito sentido. Nossa, Esse é o sonho que eu tive. Uhum. Eu olhava atrás deles, na verdade, no sonho, em si, ele tinha uma roupa, mas eu conseguia ver essa trama. Uhum. que doideira. Mas Insano. era muito louco, assim. A Professor, maioria dos meus sonhos são bem brisados. professor, o Um Cão Andaluz é o da cena do olho? Exatamente, é o da famosa Nossa, cena do olho. Que ele ai, que agonia. é um curta, na verdade, não é? É, Começa, tem então no assim, YouTube legendado, tem 20 minutos. tem no YouTube. Ah, não precisa de legenda, não, porque ele é filme mudo. Ai, muda, não. Eu não assisti quando Andaluz, eu só conheço a cena do olho. Que pra quem não tá sabendo o que a gente tá falando, é aquela famosa cena, né? O cara pega o olho da moça, abre e corta o olho com uma Ah, navalha de fazer a não, barba. essa cena não. Ai, que horror. Mas não tem um negócio que fala que a cena foi de verdade? Foi tipo um corte de verdade? Não, não foi de verdade, não. Ah, Ah, só nem certa lenda. socorro, mano. Efeito especial da década de 20, né? Mas é convincente até hoje. Até Sim, hoje. sim. Sim, que Esse filme eu agonia. passo todo ano nessa matéria, eu passo todo ano. E sempre me dá aflição. Sempre me dá aflição. Sempre vai dar aflição. É muito. E aí, assim, eu acho bem interessante vocês guardarem aí meia horinha da semana de vocês para assistirem esse filme. Ele tem a lógica de um sonho. Ele tem a lógica de um sonho. Então, assim, tem símbolos, né? Que daí você precisa dar uma estudadinha para entender, né? Enfim. E tem situações que são muito fáceis, assim, de você ver um sonho, né? Então, o cara tá na sala de uma casa, ele abre a porta e ele vai pra praia, sabe? Assim, umas coisas assim, que é bem coisa de Uhum. sonho, né? Eu tô aqui, mas aqui na minha casa, que é a China, esse tipo de coisa assim, né? Acontece que esses sonhos em que o material inconsciente
vindo, eles seguem a lógica do inconsciente, que não é a lógica da razão. Não é a lógica de uma narrativa racional. Uma narrativa racional, básica, de começo, meio e fim. Ah, eu vim aqui, cheguei, abri a porta, entrei. Não, a lógica do sonho não é essa, porque a lógica do inconsciente não é essa. A lógica do sonho é: eu cheguei aqui, dei uma bicuda na porta, a porta já não existe mais. Daí eu caí. Atrás da porta tinha um leão e uma girafa conversando e jogando carta, né? Uma coisa assim. Sim, e eu Mas- caí. Professor. Pode falar, gente. Não, eu ia falar assim que muitas vezes eu tenho pensado. Eu não sei o que eu tenho com sonho. Eu sei que eu sonho demais. Eu sonho muito. Todos os dias. E eu sonho tanto que eu tô acostumada. E até no sonho eu sei que eu tô sonhando. Já teve muitas vezes de eu estar tendo um pesadelo e ficar de todo jeito tentando acordar desesperada. Acorda. Porque tem um monstro correndo atrás de mim. Eu não acordo logo. Aí quando ele chega pra pegar, eu acordo. Nossa, que aflição! Eu odeio quando isso acontece. É muito ruim. É uma loucura. O que você ia dizer, Regis? Eu esqueci. Foi pro inconsciente, foi pro inconsciente. Eu fiquei pensando na Jaque correndo, daí eu esqueci. Daí Que eu fui loucura, embora. né? Daí foi correndo Loucura junto. mesmo. Olha, primeiro que, ó, o Regis, tem uma outra coisa que demonstra a existência do inconsciente que a gente chama de ato falho. Ah, Então, Ah, assim, não. esqueceu o que ia falar? Freud explica. É sério? O Gente! que é ato falho? Ato falho são esses esquecimentos. Ato falho é quando a gente troca uma palavra pela outra. quando Quando a você gente- chama, sei lá, você tem algum. Eu já vi, por exemplo, essa situação, né? Você chamar, sei lá, professora de mãe, e aí fala que é porque você, inconscientemente, você tem uma figura materna na sua professora, sabe? Aí isso é um ato falho. Sim, isso é um ato falho dos mais comuns. Chamar a professora de mãe, por quê? Pessoal, Porque a gente vai ter uma aula para falar só sobre isso, que é um negócio que chama transferência. Mas basicamente é isso. É como se você estivesse colocando a professora no lugar da figura da mãe. Mas não que você está trocando a mãe pela professora, não é isso, tá? Mas você está identificando de alguma forma a professora como uma figura de mãe. Chamar o professor de pai. Aí, assim, tem atos falhos mais constrangedores. Chamar namorado de pai, namorada de mãe. A lógica aí, tanto no sonho quanto no ato falho, é a seguinte. A nossa mente, por enquanto, vou dizer só assim, fica vigiando o inconsciente. O inconsciente, então, ele é a caixa preta do avião, sabe? Tem as informações lá do voo. Ele tá lá fechadinho, trancadinho, e a nossa mente tá ali esperta, porque o que tá trancado no inconsciente tem que ficar lá trancado. Só que, como a gente tem uma energia psíquica que se produz infinitamente, essas representações, essas fantasias que estão no inconsciente querem dar um jeito de vir à tona o tempo todo. E aí, por isso, vem no sonho. Nossa, acho que eu tô falando muito alto. Eu esqueço que eu tô com o microfone aqui embaixo da minha boca, não preciso falar alto, né? Mas assim, quando vem no sonho, nunca vem do jeito que está no inconsciente, porque isso seria insuportável pra gente. Sempre vem de forma distorcida. Vem assim, uma coisa querer dizer outra, entendeu? No ato falho também. No ato falho também. Então, assim, e aí no caso dos atos falhos, também com frequência nos sonhos, os conteúdos sexuais são muito comuns. São muito comuns mesmo, né? Por exemplo, no dia dos pais eu dei um pinto pro meu pai, ou um cinto pro meu pai. O deslize da linguagem, que é o ato falho, é um momento assim que o inconsciente dá uma piscadinha para você, sabe? Fala assim, ó, não adianta você achar que tá no controle não, que você não tá, viu? Hoje mesmo eu tive um ato falho que eu não sei nem como aconteceu, porque eu tava
conversando com meu amigo no jogo, né? Daí a gente tava jogando, a gente passou por uma parte onde tinha onde tinha flor e eu tava ouvindo música. Daí eu falei, olha que legal a música. Daí eu falei, não, é flor, peraí. Aham. Não, foi isso que Trocou as aconteceu. bolas. Sim. Uma outra forma corriqueira do inconsciente se manifestar, da gente perceber as manifestações do inconsciente, a gente costuma falar de xiste, escreve com CH. Tudo aquilo que tem fundo cômico, tudo aquilo que é engraçado. Pode ser piada, pode ser um comentário, uma ironia, um trocadilho. Os xistes, eles são também um meio do inconsciente tentar se manifestar. Tanto é que, assim, a sensação é muito nítida na piada, no xiste, a descarga da tensão. É muito nítida. E aí as piadas são usadas socialmente para a gente expressar coisas inaceitáveis de uma forma amena, né? Inclusive no que diz respeito aos nossos preconceitos. E aí vão entrar também as questões inconscientes aí. As piadas são prazerosas justamente porque elas são uma forma inofensiva, às vezes não, né? Mas assim, geralmente inofensiva, de descarregarmos a tensão que está no inconsciente, de descarregarmos questões nossas. E aí, assim, esse é um campo vastíssimo para a gente pensar as questões da psicanálise, mas é que eu não quero me adiantar muito, porque faltariam uns conceitos aí para entender, né? Mas por isso que é um campo muito fértil para as piadas são as piadas de cunho sexual, por causa das questões nossas inconscientes com relação à sexualidade. Como a sexualidade é muito reprimida na nossa sociedade, a gente descarrega essa tensão acumulada com relação à sexualidade através das piadas. Ah, professor, mas eu não gosto de piada de sexo. Então, é o mesmo princípio. Acontece que, para muitos, funciona, né? O riso descarrega a tensão. E quem não gosta desse tipo de piada, geralmente a sensação que causa é asco, é o nojo. Então, isso também é uma manifestação inconsciente. Como eu estou identificando uma questão recalcada em mim, e isso é um conceito da psicanálise, não do funk, não, tá? Meu Como é uma Deus. questão recalcada em mim, né? Recalcada quer dizer que está trancadinha no meu inconsciente, então aquilo me atemoriza, me angustia e por isso eu sinto o nojo. Então tem aqueles que adoram e tem aqueles que sentem nojo, né? Então quer dizer, vamos pensar assim, tudo que aquilo que é muito forte, que a pessoa fala assim, eu não gosto disso, eu não suporto isso, tudo que é muito colocado como se fosse uma verdade muito absoluta da parte dela tem algum cunho, algum fundo muito psicológico ali dentro dela, do inconsciente, né? No modo Sim, geral. sim, sim. É porque de alguma forma é uma questão importante para ela e tem raízes aí no inconsciente, né? Se ela rejeita com muita veemência alguma coisa, assim, né? No nosso inconsciente estão registrados nossos gostos sexuais, obviamente, né? Já deu para perceber que sim, né? Porque nós temos atração por um tipo de pessoa, né? Já deve ter observado, assim, se você tem um amigo ou uma amiga que já teve vários relacionamentos, você consegue observar um padrão, né? Ai, filha, você tem dedo podre, hein, filha? Não é dedo podre, é o inconsciente, meu amigo. Por que que eu saio de um canalha e caio em outro? Porque são padrões Então, né? inconscientes. Isso é ouvido, hein? Tem nem como defender. Ajuda a gente, ó, pra resolver esse problema. Ué, gente, só correr. Você viu que você gostou, você corre. Psicologia Exatamente. reversa aí, né? Sai correndo. Exatamente. Você Ah, viu que você não. gostou, fala assim, esse não vai prestar. Não, então tem que ter o gosto da mãe mesmo. Então, minha mãe gostou, eu vou casar com ele. Olha, na verdade tem estratégia, sim. Só que assim, não adianta só explicar. O que está acontecendo?
Não adianta só eu explicar. É preciso entrar num caminho de autoconhecimento, de fazer uma psicoterapia, e daí você consegue identificar esses padrões em si mesmo. Esses padrões não são nem bons nem ruins. Acontece que às vezes eles vão enfiar a gente em roubada. Então a pessoa que tem essa atração por canalha, isso é uma roubada. Ela pode entrar num relacionamento abusivo e aí quem tá de fora fica assim, nossa, mas por que você não simplesmente abandona essa pessoa tóxica, abusiva? É porque tem questões inconscientes envolvidas, não é uma coisa racional, sabe? A gente não gosta das pessoas por escolha racional. Eu não vou num cardápio assim de pessoas e assim, a melhor escolha é essa daqui. Não é investimento de banco. Você bateu o olho e sentiu tesão, soltou a faísquinha. Tchá, né? O contrário também acontece. Bateu o olho e odiou. Não fica caro. Não, então Essa, acontece né? Não também. fica caro aquela pessoa. A cara dela te incomoda. Acontece assim, a gente tendo um bom autoconhecimento, tendo feito uma boa psicoterapia, a gente identifica sim, tá? E aí a gente consegue trabalhar essa questão para parar de ir atrás de gente que não presta, de fria, de roubada, sabe? É uma coisa muito louca porque a gente consegue fazer meio que assim, essa pessoa, eu sei que se eu ficar perto, vai soltar choquinho. Então eu não tô afim, não tô no momento, não quero isso, sai fora. Né? Então é assim, é possível trabalhar isso. Inclusive vocês falaram de sonhos, né? Na verdade todo mundo sonha toda noite, mas tem pessoas que têm mais dificuldade de lembrar. E assim, a partir do momento que você tenta exercitar essa lembrança do sonho, vai ficando mais fácil. Você pode anotar o sonho logo que levanta. Quem está fazendo psicoterapia fica com mais facilidade para lembrar o sonho. Se for um psicoterapeuta que trabalha com conteúdo de sonho também, né? Que vai ficar pedindo para você contar os sonhos para ele. Aí você vai ficando com mais facilidade para lembrar do sonho, né? Tudo isso, então, são algumas formas de se manifestar o inconsciente. Mas assim, no que diz respeito àquelas coisas do nosso comportamento, da nossa personalidade, que é inexplicável, inclusive causa algum sofrimento, tem raízes no inconsciente também. Repito, não adianta simplesmente falar assim, resolve isso. Aquele papo, né? Tá triste, então seja feliz. Nossa, resolveu a minha tristeza. Nossa, parem de ter depressão, por favor. Pare de Parem ter de depressão. de ter depressão. Beleza, tio. Ajudou muito. Eu penso que um exemplo que ajuda bastante a ilustrar é do que a gente chama de comportamento obsessivo compulsivo, né? Então a pessoa vai sair de casa, ela precisa 25 vezes conferir a fechadura, por exemplo, né? E a pessoa que está passando por isso, ela relata, ela fala assim, olha, eu não quero fazer, eu sei que está errado, eu sei que isso transtorna o meu cotidiano, mas eu não consigo deixar de fazer. Por quê? É um conflito inconsciente. Não adianta só pensar assim, eu vou parar de fazer. Não adianta. Essa concepção do inconsciente, né, que tem aí? Ela é herdeira do romantismo do século XVIII para o XIX. Porque o romantismo, na literatura, na pintura, na música, não é? Ele é uma concepção estética antimoderna, não é? Que vai dizer assim que a modernidade ela faz um mal para o ser humano porque rejeita aquilo que o ser humano verdadeiramente é. Para o romantismo, o que a gente verdadeiramente é esse lado animalesco, incontrolável, dominado pelas paixões, pelas forças da natureza, que é o inconsciente. O inconsciente ele é incontrolável, né? Por mais que eu não queira tal coisa, se o meu inconsciente tenha esse desejo, é muito difícil de controlar, né? Então, o Freud é herdeiro de uma concepção romântica de mundo e de ser humano, né? De que nós somos fantoches dos nossos próprios desejos, das nossas próprias paixões, né? Lembrando que o romantismo não é aquela coisa do eu amo ela,
ela não me ama, então eu vou morar num convento. Não é só isso, Camilo Castelo Branco, né? Também é romantismo, ou ultra-romantismo. Mas é a ideia, então, de que a natureza e esse aspecto irracional está no ser humano e é muito forte e a gente não consegue dominá-lo. E é essa a ideia que está presente no inconsciente, né? Inclusive, um impacto filosófico da psicanálise muito grande mesmo, foi justamente esse de que fazer a gente sair da ilusão de que o ser humano é o tal do animal racional. Não é. A maior parte das coisas que a gente faz é de origem inconsciente. O que você gosta ou deixa de gostar, quem você gosta, quem você não gosta, as suas preferências, os seus hábitos, o porquê que você escolheu o curso de artes, o porquê você tem tal crença e não tal crença. Tudo que diz respeito a você, grande parte vem do inconsciente. Não tudo, tem as questões sociais, obviamente. Aliás, o inconsciente ele não brota aqui dentro. O inconsciente ele também se constrói socialmente, na sua história, nas suas relações, no convívio com a família, com a escola e assim por diante. É isso que eu ia perguntar. Com a relação do desejo, por exemplo, se o desejo ele é fruto do seu inconsciente, então ele de certa forma é formado pelo externo ou então ele era brotado, né? Tipo, ele em algum momento ou por exemplo assim, na minha infância eu tive uma experiência tal que eu relacionei tal coisa com tal coisa e isso virou meu desejo, porque eu quero voltar a ter aquela mesma sensação. Isso. E é claro, toda a experiência, quando a gente está falando do ser humano, envolve outros seres humanos. Então, tem sempre a origem social, né? E aí você falou uma coisa muito importante. As experiências aí ao longo da nossa infância, muito eficazes, a gente diria, com a psicanálise, porque descarregaram muita tensão, foram muito prazerosas, a gente fica querendo revivê-las inconscientemente. Entendeu? E as experiências traumáticas, as experiências terrivelmente ruins? A gente fica revivendo elas inconscientemente, mas aí eu explico melhor nas próximas semanas, mas é que aquilo que muitas vezes, aquilo que existe no nosso inconsciente para nos proteger, às vezes é eficaz em excesso e isso atrapalha a nossa vida. Porque a gente se defende desses traumas. A nossa mente se defende deles. Só que aí essa defesa é mais eficaz do que precisava. É como se a gente vivesse a vida inteira preocupada com aquela situação de 5 anos de idade que nunca mais vai acontecer. Mas o inconsciente vai ficar pro resto da sua existência assim, cadê? Cadê? Vai acontecer, vai acontecer.